Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de sabatinas do Metrópolis, com 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Eu sou Fábio Leite, diretor do Metrópolis em São Paulo, e estou acompanhado do repórter Bruno Ribeiro para entrevistar o candidato do MDB, Ricardo Nunes. Ele tem 56 anos de idade, é o atual prefeito e tenta a reeleição em outubro deste ano. Candidato, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, na sede aqui do Comitê de Campanha no centro de São Paulo, para essa conversa aqui de 1 hora, onde a gente espera que os eleitores conheçam melhor o senhor e as suas propostas para a cidade. Obrigado Fábio, obrigado Bruno, uma alegria poder estar aqui com vocês no Metrópolis, falar da cidade. Faltam poucos dias e a gente precisa ainda falar mais das propostas, falar daquilo que a gente vai fazer, do que já fez, né? Então, muito importante esse momento aqui junto com vocês. Obrigado. Eu agradeço, prefeito. A gente vai falar dos principais temas da cidade, mas vamos começar com questão de política em campanha, né? Tá. Que, apesar de ter indicado o seu vice, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem se engajado na sua campanha até o momento. A gente está a menos de 20 dias do primeiro turno, tinha até uma expectativa de que tivesse aquela agenda conjunta no CEAGESP, que ainda não ocorreu, né? E o Bolsonaro, um gesto típico dele, ele tem dado sinais trocados, o senhor viu isso muito de perto, uma hora já elogiou o Pablo Marçal, depois criticou o Pablo Marçal, uma hora disse que pede votos para o senhor, deseja a sua vitória, depois disse que é muito cedo para engajar. Enfim, nesse cenário todo, o senhor tem crescido nas pesquisas, né? Assumindo a liderança na maioria delas, ainda aqui numericamente, né? E a gente sabe que o ex-presidente tem um alto índice de rejeição na capital paulista, né? O que pode afetar até o seu desempenho no eventual segundo turno, caso essa imagem seja colada. A minha pergunta para o senhor é assim, o Bolsonaro mais ajuda ou mais atrapalha o Ricardo Nunes nesse projeto pela reeleição? Não, o Bolsonaro ajuda, o Tarcísio ajuda, o Coronel Melo Araújo ajuda, os partidos ajudam. A gente tem grandes lideranças, né? O Ciro Nogueira, o Kassab, o Paulinho da Força, a Renata Abreu, o João, enfim, são muitas lideranças que estão nessa nossa grande frente ampla para que a gente possa vencer a extrema esquerda e, mais do que isso, dar continuidade nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo e que tem sido aprovado pela população. Hoje São Paulo está com um volume grande de obras, várias ações, vários avanços nas áreas sociais. Então, com certeza ajuda. Agora, Fábio, o que acontece? Ele está cuidando do Brasil inteiro, né? Então, ele está sendo demandado por todo o canto do Brasil para viajar, é algo cansativo. Ele esteve aqui 7 de setembro, era para ter feito uma gravação, estava gripado, teve até que ir até o hospital, então não foi possível fazer ali aquela gravação. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma caminhada em Guaianazes e ele tem muito esse hábito, né, de entrar via áudio, Sim. Vídeo, aliás, ligação de vídeo. Então ele entra e fala com as pessoas, aí teve agora uma caminhada do Coronel Melo aqui na rua Santa Ifigênia, ele também entrou por áudio, por vídeo e falou com as pessoas. Eu tive agora um evento no clube Monte Líbano e aí a gente até não esperava, foi uma surpresa, também entrou lá ao vivo e participou. Então ele tem dado a contribuição dele dentro dessas possibilidades de estar entrando e está conversando com a base dele, tem feito as ações de mandar, ele também esse hábito, né, de pega ali a lista de contatos e manda o WhatsApp para as lideranças que ele tem da base dele aqui na cidade. Mas parece que tem sido, desculpa, prefeito, mas parece que tem sido um pouco até conveniente para o senhor esse distanciamento. Esperava-se até, o Ricardo vai abraçar o Bolsonaro e tal, como isso pode afetar a campanha, uma vez que o ex-presidente tem uma rejeição muito grande, e o senhor tem mantido, eu não sei se de uma forma proposital, mas esse certo distanciamento. Essa campanha, o senhor está falando, os contatos estão sendo, às vezes, por vídeo, e teve aquele contato muito rápido na manifestação na Paulista. Uhum. Convém para o senhor também esse distanciamento do ex-presidente, uma coisa que não seja tão conectada pensando no eventual segundo turno. Mas não tem distanciamento. O vice é o indicado do presidente Bolsonaro, o Coronel Melo Araújo, né? O PL tinha 5 indicados, dentre os 5... Eram 12 indicados de vice, né? Só do PL 5. Dentre os 5, o Coronel Melo Araújo era um deles. E é o atual vice, né? Maior representação ali da participação do presidente Jair Bolsonaro na nossa chapa. Agora, não existe... Estou sendo assim muito sincero, né? Pelo contrário, a gente quer caminhar juntos. O Tarcísio, como está aqui em São Paulo, tem tido uma participação muito mais ativa.
Hoje eu tive 2 agendas com o Tarcísio, né? Então são agendas de trabalho. A gente tem essa relação das ações conjuntas do Estado e do município e também permite fazer agendas conjuntas da campanha. Como o presidente Bolsonaro tem essa questão nacional, tem mais dificuldade mesmo de poder fazer agenda aqui, mas vai fazer. A gente está só ajustando aí qual que é a data que vai ser possível ele estar vindo aqui. A gente está ouvindo isso já há dias, né? Pois é. Mas ele veio na convenção, ficou 3 horas e 40 minutos em pé. Ele chegou antes que eu na convenção, para você ter ideia. Na hora que eu cheguei, já estava lá no palco. Ele e a Michelle Bolsonaro ficou desde o início até o final. Então não existe nenhum tipo de problema com relação a isso, não. É só questão de agenda mesmo. Prefeito, o senhor citou agora, o Fábio citou, né, a manifestação lá do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, né? O senhor, desde o começo da campanha, o senhor tem se referido ao Guilherme Boulos, um de seus adversários, como um invasor de terras, um invasor de propriedade. Eu e a imprensa e todo mundo. E o senhor a polícia. O senhor disse que o senhor não vai tolerar a invasão na cidade, o senhor não vai tolerar baderna, coisas afins. Essa manifestação lá da Avenida Paulista, ela pedia anistia para as pessoas presas no dia 8 de janeiro. Muitas delas acusadas, algumas já até condenadas, pela invasão que elas fizeram na sede dos 3 poderes em Brasília. Invasão, depredação, aqueles atos que a gente acompanhou. Eu queria saber, a gente queria saber por que o senhor aqui em São Paulo, esse tipo de invasão do Guilherme Boulos, o senhor condena, e lá no Palanque o senhor participou dessa manifestação que defendia a anistia para aquelas pessoas que praticaram aquela invasão lá em Brasília. Porque são coisas distintas e tem uma que tem uma relação. O que é distinto? Distinto a questão de que eles foram condenados e são presos, né, por golpe. Eu, sinceramente, não consigo imaginar e tenho dificuldade de entender quem pode imaginar que alguém vai fazer um golpe se não tinha nenhuma caneta para... Não tinha arma, não tinha ninguém do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Isso não configura verdadeiramente uma tentativa de golpe, porque não teria como dar golpe sem nenhuma arma. Absolutamente não teria. Não quer dizer que eles não tenham que responder pelos atos de vandalismo. Isso tem que responder pelo ato de vandalismo. Ninguém tem o direito de entrar, invadir, depredar, ainda mais patrimônio público. Isso nunca falei que eles não deveriam pagar pelo vandalismo. Isso sim, com certeza absoluta. Agora, você vê, não é razoável. O Pablo Marçal entrou nas contas das pessoas, integrou uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar as pessoas as suas contas bancárias. Pegou 4 anos e 5 meses. Uma pessoa lá, tem lá pessoas que são aposentados, pessoas que são camelôs, pessoas humildes, 17, 18 anos de prisão. O Guilherme Boulos, no dia 23 de setembro de 2015, invadiu o Ministério da Fazenda. Subiu na mesa, quebrou tudo. Foi na Fiesp, depredou, quebrou e ainda disse, né? Não, tem que quebrar mais. Não foi preso por isso. Foi preso por outras coisas, né? Por outros momentos de depredação. Sabotou a Copa do Mundo. Aqui no nosso país, né, a Copa do Mundo acontecendo aqui, ele sabotando. Então é isso, eu acho que a gente precisa separar, mas em nenhum momento eu falei que as pessoas que depredam o que fizeram aquele ato de vandalismo não tenham que pagar pelo que fizeram, né? Só acho assim, é desproporcional, essa dosimetria está equivocada, do meu ponto de vista, logicamente uma decisão judicial, está posta lá, mas não é uma dose pelos outros atos que têm acontecido, né? Mas, prefeito, desculpa, condenar a depredação do Boulos na Fiesp, no Ministério, enfim, e ao mesmo tempo estar no Palanque ali defendendo a anistia de quem depredou a sede dos 3 poderes, não é uma incoerência, não é contraditório? Então, mas isso que eu estou falando, Fábio, de forma muito clara. O senhor defende a anistia? Defendo a anistia. Defendo a anistia. Por quê? Porque eu não vejo, e se alguém, numa análise um pouco mais equilibrada, né, tentativa de golpe. Aonde existe um golpe sem uma arma? Quem que assumiu o poder? Como é que é dar um golpe sem uma arma? Não precisa nem responder para não te comprometer que você é jornalista. Mas você, quem dá um golpe sem uma arma? Não tinha um estilingue, não tinha um pau, não tinha nada. Eram pessoas ali que estavam fazendo um ato de vandalismo absolutamente errado, né, que a gente tem que repudiar. Não está certo. Estou falando o seguinte, a questão
daquela invasão, da depredação. Isso tem que ser punido. Não podemos aceitar de hipótese alguma. Eu só estou dizendo o seguinte, que eles foram condenados por uma tentativa de golpe. Como que alguém vai dar golpe sem arma, sem nada? Naquele caso, o senhor não vê uma ação coordenada, o senhor não vê essas outras notícias que vieram sobre minuta, etc e tal. O senhor não vê naquela ação uma tentativa de golpe, é isso? Não, mas aquelas pessoas ali nem sabiam das outras ações que possivelmente estariam acontecendo. Eram pessoas que estavam ali questionando e, de uma certa forma, revoltadas porque eles queriam que um ganhasse e ganhou o outro, né? Que também está errado, ganhou, né? Eu acho que do meu comportamento foi esse, olha, o presidente Lula ganhou a eleição, né? Que governe. Então, eu gosto de ter essa transparência, Fábio, porque é muito fácil você ficar aqui falando, não, né, olha, mas eu acho, aonde é que está o golpe sem arma? Aonde está escrito na história da humanidade um golpe sem arma? Vocês me falaram um caso. Só para fechar esse assunto, que a defesa ali era da anistia e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse já que é a favor Na verdade, da anistia. o jeito era para a defesa do Estado Democrático de Direito, né? Mas não era nem de anistia. Foram duas mensagens principais, pedidos, na boca, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do anistia, o senhor concorda? O impeachment do ministro, só para saber a sua opinião. Eu acho o seguinte, qualquer pessoa, qualquer prefeito, governador, presidente, juiz, ministro, todos nós estamos sujeitos ao que está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição a possibilidade de anistia, desde que. Não anistia por anistia, eu não gosto dele, não, isso, anistia não impeachment. Não gosto dele, não isso. Mas o que estou falando assim, é o Estado Democrático de Direito. O que diz o Estado Democrático de Direito? Está lá na Constituição, acho que é o artigo 162, se não me engano, de que é possível a questão do impeachment. Tanto é que nós já tivemos presidentes que sofreram impeachment, né, governador que sofreu impeachment, prefeito que sofreu impeachment. Havendo os requisitos aonde se justifique o impeachment, não existe razoabilidade para ninguém falar, não, esse não pode, em hipótese alguma, sofrer impeachment, sobre qualquer circunstância. Aí está errado. Eu estou dizendo o seguinte, eu não estou falando que tem que fazer o impeachment de A, B ou C. Eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa ter uma compreensão mais ampla, madura do processo, de que qualquer um está sujeito a sofrer um processo de impeachment, desde que os requisitos para a instauração e a ocorrência do impeachment sejam previstos, como aconteceu lá na Dilma. Tem todo um rito, então estava previsto lá a questão da pedalada, passou pelo todo o processo. Então a gente fala assim, não pode instaurar processo de impeachment contra ninguém. Aí pega aquele artigo da Constituição e apaga, né? O senhor vê esses requisitos? Neste caso? Eu não tenho como avaliar, porque a avaliação disso é uma avaliação dos senadores. Se eu falar para você, né, eu, prefeito de São Paulo, tenho conhecimento de quais são os requisitos lá, cabe a mim avaliar? Não cabe a mim. Como não cabe ao senador e nem ao ministro ou nem a um juiz ver a questão de um buraco na rua ou de uma necessidade de uma zeladoria, isso cabe a mim, cada um dentro da sua, né, de cuidar dos alunos da rede municipal, de cuidar das UBSs e da UPAs. Então, cabe a mim, é o que eu tenho falado. Tem ações, por exemplo, judiciais que querem interferir na questão do cotidiano de um trabalho técnico das minhas atividades aqui. Eu falo, puxa vida, deixa cada um cuidar da sua área, né? E são os senadores, está previsto lá na Constituição também, que a avaliação é deles. Eu não sou senador e nem candidato a senador. A avaliação é deles, seria até um desrespeito e uma forma errada de querer falar, não, tem que ser ou não tem que ser, porque cabe a eles. E ainda não é nenhuma decisão monocrática, é uma decisão colegiada, que tem todo um rito. Então é isso, acho que a gente precisa ter muito claro, né, Fábio, Bruno, assim, o que a gente defende verdadeiramente da democracia. Tem gente que defende a democracia assim, mas desde que seja do jeito que eu quero. Não, tem que ser uma democracia ampla, né? Certo. Prefeito, ainda no tema anistia, mas falando agora de drogas. O senhor tem explorado mais recentemente na sua campanha o projeto de lei dos deputados do PSOL. 26, 22 de 2024. Isso, que propõe anistia aos acusados e condenados por adquirir, guardar e transportar até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis para consumo próprio, consumo pessoal, né? O senhor tem sido o senhor diz que tem sido vítima recorrente de fake news na campanha, de desinformação. Tem uma briga enorme na Justiça Eleitoral. O senhor já conseguiu alguns direitos de resposta.
para rebater essas desinformações, né? Diz até que o M do Marçal Pablo Marçal é M de mentira. Mentira, isso. Mas nesse caso, o senhor falou, né, no último debate, inclusive, o senhor disse que esse projeto é para soltar mais de 40 mil traficantes da 42 cadeia. mil. 42 mil traficantes da cadeia, né? O propósito do projeto de lei, né, na verdade, liberar o usuário. é o entendimento de liberar o usuário e não o E o traficante. usuário compra de quem? Com base no julgamento do Supremo, entendimento do Supremo, Mas o né, usuário que é de compra junho. Eu Inclusive sei, o presidente do STF... Mas o usuário compra de quem? Existe uma correlação nesse processo. Quando eu falo, 42 mil presos Então, mas o Supremo... serão soltos. O Supremo entende que esses que foram presos portando 40 gramas ou menos são usuários. É um entendimento de que é a descriminalização para essa quantia de droga. Eu sei, mas assim, eles compram de quem? Você não está fortalecendo o traficante, né? De uma certa forma? Agora eu estou falando, o presidente do STF, só para finalizar, o Barroso, assim que houve o julgamento do Supremo, disse que essa decisão vai evitar o excesso de encarceramento, que fornece mão de obra para o crime organizado nas prisões brasileiras. Ou seja, a gente está colocando gente que foi pego com pouco porte de arma, ainda tem um entendimento ali se ela tinha outros requisitos que podem configurar tráfico, como dinheiro, balança, essas coisas que traficante usa, né? E o senhor está dizendo que essa decisão aqui, esse projeto de lei vai soltar traficante, sendo que o julgamento do STF fala que eles passam a ser usuários, tratados como usuários. Não é uma campanha de desinformação falar que são 42 mil traficantes que serão colocados na rua? 42 mil pessoas que vão fortalecer o tráfico de drogas, né? São pessoas que estão relacionadas ao tráfico de drogas. Para você ter essas pessoas, tem um traficante que está vendendo. Mas posso corrigir, olha, vamos soltar 42 mil usuários de drogas que vão fortalecer os traficantes. Posso fazer, mas não existe aí uma desinformação. O PL existe, o que existiu foi o Guilherme Boulos fugindo ao responder. Ele vai ter que responder. Se ele é a favor, se ele é contra, como é que ele vai votar, né? Porque o que ele não pode é ficar o tempo inteiro durante o debate, deu uma volta, duas vezes, nos 2 debates eu perguntei para ele. Aí ele dá uma volta e até falei, mas você está parecendo um bagre ensaboado, porque ele não responde. Ele não responde, ele vai, não responde. Por quê? Porque o PSOL, o partido dele está envolvido com todas essas questões relacionadas a essa questão de apoio à criminalidade do seguinte ponto de vista. Contra a saidinha, foi a primeira votação, depois na segunda votação para a questão eleitoral, acabaram depois de ter encerrado o processo eleitoral, a menina correu lá e falou, não, registro o voto favorável do PSOL. Tem várias ações deles no STF que privilegiam e fazem com que pessoas ligadas ao crime sejam beneficiadas, né? E a gente tem que ter uma tolerância zero com isso. Todas as pesquisas, e se a gente sair na rua a gente vai perceber, demonstram que a maior preocupação, o maior sofrimento da população é com a criminalidade. Então fica eu e Tarcísio trabalhando, prendendo, fazendo ronda, investindo na segurança. E de um outro lado, você tem um outro candidato que defende a desmilitarização. Eu defendo uma polícia bem armada, que defende a liberação de drogas. Ele defende, ele já falou. Eu acho que até deu entrevista para o Metrópole, se não me engano, falando que defendia a liberação de maconha. Ele tem que assumir o que ele é. Né? Projeto do partido dele, para liberar que seja 42 mil condenados por uso de drogas. Não é? Tem que falar, é um projeto do meu partido. Eu vou votar contra, eu vou votar a favor. Né? Estava lá no plano de governo dele para presidente, sobre a liberação de drogas. Está escrito no estatuto dele, do partido dele, que o eleito pelo partido dele tem que seguir todas as diretrizes do partido, tem uma vinculação, não existe qualquer independência. Ele deve seguir rigorosamente tudo aquilo que o partido defende. Então, a população precisa saber disso. Mas, prefeito, só nesse ponto ainda, só para insistir, o senhor também defende o tratamento diferenciado para dependente químico e traficante. O senhor já disse isso na questão, principalmente da Cracolândia. A gente está falando dessas duas questões, né? Uma questão que envolve usuário, em tese usuário, né? Se não tiver indícios de que tinha tráfico, essas pessoas hoje têm direito à liberdade, porque tinham um volume de droga inferior a 40 gramas,
né, o do traficante. O senhor defende também um tratamento diferenciado? Eu defendo o que está previsto na lei. O que eles querem fazer é afrouxar a lei. Se eu tivesse condições de opinar, eu defenderia que tivéssemos um agravamento da pena. Um agravamento da pena. Essa questão do uso da droga, isso aí, você vê, várias pessoas têm problema com esse negócio das pessoas com uso de drogas. Isso aí não atinge só a pessoa, atinge a família. Né? Eu tenho um problema de pessoas da minha família com uso de drogas. A Tabata Amaral comentou que teve o pai que perdeu o pai por causa de drogas. A gente vai lá na Cracolândia e vê muitas mães lá sofrendo porque o filho está lá encarcerado naquele consumo de drogas. Então, aí a gente tem um cara e um partido que defende uma liberação, defende uma flexibilização com relação à questão das drogas. Né? O que estava lá no STF, quem foi o autor da PDF? A DPF, aliás, quem foi? O PSOL. Então, a gente sempre tem o PSOL e o partido deles nesse ponto. Agora, o que acontece? O que o eleitor precisa saber? Ah, não, se o eleitor fala o seguinte, eu sou a favor de liberar drogas, eu sou a favor de... Tudo bem, eu não sou o candidato. Não vote em mim, vote no Boulos. Ah, não, eu sou a favor de penas mais rígidas, de uma segurança mais eficaz, de ter mais rigidez com a criminalidade. Aí o candidato sou eu. O eleitor tem o direito de saber, só isso. Não é justo o eleitor não saber que o partido dele tem um PL 2622 para liberar 42 mil usuários de drogas, que vai favorecer o traficante. Perfeito. O senhor citou e a gente vai continuar nesse tema, puxando mais para a cidade, o Fábio até falou um pouco da Cracolândia. O senhor tem, no seu plano de governo, daqui para frente, o senhor tem falado em uma ação multidisciplinar, o senhor tem falado da questão das câmeras na Cracolândia e tal. O senhor já falou em algumas entrevistas que defende a internação compulsória. Defendo. Dos usuários Mas mais depende crônicos. de mim, e tal. né? Sim. A posição do senhor é que o senhor defende que haja uma estrutura para que os médicos possam tomar essa decisão. De que se o médico prescrever e o juiz confirmar, que eu fornecerei... Só que, porém, a gente vê no plano... Porque não depende de mim. Se depender de mim, eu faria. Sim, tá claro. Mas o plano de governo do senhor, ele não traz uma política estruturada, assim, para enfrentar esse problema. Enfim, ele cita muito superficialmente até. A gente queria saber o que o senhor vai fazer de diferente para a Cracolândia em relação àquilo que a gente tem visto, aquilo que foi feito nos últimos anos, porque, enfim, ela continua lá, o número varia, aumenta um pouco, diminui um pouco, mas tá ali e a gente não vê ainda um horizonte, uma solução... Parece que está enxugando gelo. Exato. Né? Às vezes você vê a impressão Não, essa... mas não tá não, Fabio, não tá não. Não? Não, tá não. O sucesso para a gente poder vencer e ter uma solução para a Cracolândia é o trabalho da Prefeitura e do Estado junto. É isso. Se a Prefeitura e o Estado não estiver junto, esquece. Esquece. O Estado depende da Prefeitura, a Prefeitura depende do Estado. Hoje a minha reunião com o Tarcísio foi sobre Cracolândia. O que a gente está fazendo? É que agora está de noite. Se fosse de dia, a gente saísse daqui agora e chegasse lá, a gente ia pegar lá agentes da saúde e agentes de ciência social conversando e convencendo aqueles usuários aí para tratamento. Tanto é que lá em 2015 e 2016, eu falo isso com muita tranquilidade, vocês têm matéria sobre isso, tinham 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 900. Né? Por que diminuiu? A gente tem 2.500 em tratamento. Mais de 2.500 hoje estão em tratamento. Ou nas comunidades terapêuticas, ou nos CAPs, ou nos CIATs, ou no Centro de Tratamento Prolongado. E é o que a gente tem feito de convencer as pessoas a irem para tratamento e fazer a prisão dos traficantes. Né? Ontem prendeu 21. Mas, prefeito, só sem querer interromper o senhor... Aliás, não prendeu 21 traficantes. Ontem prenderam 21 pessoas lá que estavam em descumprimento de medida protetiva. Mas a gente vê, o senhor falar esses números de redução da Cracolândia no centro e tal, mas, de fato, o que a gente tem visto é outras Cracolândias surgindo em outros locais da cidade. Né? A gente tem uma ação lá de redução da Cracolândia, a clássica, se a gente pode chamar assim, aquela lá do centro, mas pela cidade tem pipocando várias e várias Cracolândias lá embaixo na ligação da Rebouças com a Paulista, às vezes limpa, às vezes a prefeitura faz a limpeza, depois aparece o pessoal lá de novo. Você tem essa ação no centro, mas é uma questão que não, mas diminuiu. Está espalhada. Bruno, se você não reconhecer que diminuiu, aí... Não, é do centro de fato, mas tem outras. Não, mas o que é uma Cracolândia? É um espaço
de cenas abertas de uso, que você tem ali o vendedor, o usuário, aquele monte de gente naquele ambiente. Né? As pessoas estão confundindo muito pessoas em situação de rua e pessoas com uso abusivo de álcool com usuário de crack. Então você tem lá em alguns locais umas pessoas que justamente aquele que eu tenho mais dificuldade de convencer para ir para o acolhimento. Por quê? Porque o cara tem consumo de álcool muito elevado, eu sequer posso colocar ele num abrigo meu. Eu tenho que levar ele para um outro sistema de tratamento, que é o tratamento de álcool e drogas. Então, e essa pessoa, normalmente, ela não aceita o acolhimento. Ela está tão dependente do consumo do álcool, né, que ela não quer sair dali. Então, o meu maior desafio hoje é você ter o convencimento das pessoas que têm algum problema mental e as pessoas com uso abusivo de álcool, delas irem para o tratamento. Para os nossos acolhimentos. Lá na Cracolândia, que diminuiu. Tem 2.500 pessoas em tratamento. Né? A gente tinha aquele volume, hoje tem um volume menor, ainda é muito. Eu tenho procurado compartilhar a informação desse estudo da Unifesp, que nos ajuda a compreender essa questão de que 57% dos que estão lá agora estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. É lógico, quem está há 10, 15, 20 anos, aquele é um problema de 30 anos. Você vai ter mais dificuldade de convencer ele para tratamento. Mas o que a gente está fazendo? Todo dia. Não falha um dia. Tem agente da saúde, assistência social, convencendo eles todo dia. Tem polícia civil, polícia militar e guarda metropolitana lá. Então, só para fechar esse assunto, para a gente pular para outro, o que o senhor propõe é a manutenção dessa política que o senhor tem adotado até agora. Exatamente. A continuidade desse trabalho está dando resultado, né? Força policial em cima de traficante, abordagem todos os dias e o oferecimento de vagas para tratamento para as pessoas dependentes. E o terceiro ponto, que sempre é um tripé lá, que é a urbanização, que tinha na Praça Princesa Isabel, ninguém conseguiu usar, era um terrível. Hoje você vai lá, você tem famílias andando com crianças. Se a gente sair daqui agora e for lá, vai estar lá a gente andando com cachorro, com gato, crianças no parquinho. A gente tomou aquele espaço de volta, né? Prefeito, mudar de assunto, falar um pouco de transporte. Se a gente pegar 10 anos atrás, a prefeitura gastava 1,7 bi com subsídio da frota. Esse ano está 6, 5, 6, 7, algo ao redor disso, o que é, de qualquer forma, mais do que o dobro da inflação desse período acumulado aí. Por outro lado, o número de passageiros transportados tem que estar caindo. Ano a ano. Por isso que aumentou o subsídio. Porque eu perdi passageiro. Então, pois é, mas a prefeitura não está gastando mais por passageiro transportado sem ter esse retorno? O investimento está aumentando sem atrair mais gente para o sistema? Não, tem uma coisa assim, o Bruno, o que acontece? O que a prefeitura paga? Ela paga para manter uma tarifa reduzida. Eu sou prefeito que mantenho pelo 4º ano consecutivo a tarifa em 4,40, né? Nas últimas décadas foi o prefeito que manteve por um período mais longo a tarifa congelada. E por quê? Porque não dá para ver o transporte só com uma tabela de preço. Tem que ver dentro da política pública de mobilidade. Eu tinha 9 milhões de passageiros dia em 2019. Veio a pandemia, caiu para 7 milhões dia. Eu preciso incentivar o transporte coletivo. Pois é, mas o senhor está há 4 anos já com a tarifa congelada. Isso não foi suficiente para trazer o usuário de volta? Mas eu não perdi mais. Não faltam outras ações? Mas eu não perdi mais. Né? Então, sim, mas o objetivo não é atrair mais, né? Não tem atrair, lógico, esse é o objetivo. Mas atrair um pouco, mas não perdi mais passageiro. Agora, tem uma coisa importante. Eu vou dar número redondo aqui, que eu não lembro agora de cabeça exatamente, mas é muito próximo disso. A gratuidade dos idosos, em torno de 750 milhões de reais. A gratuidade dos alunos, da rede municipal e rede estadual de ensino, em torno de 450 milhões de reais. Pessoas com deficiência, em torno de 250 milhões de reais. Isso aqui é gratuidade que tem que ser pago. Né? Então, 750 milhões de idoso, 450 milhões de estudante, 250 milhões de PCD. E tem a questão da tarifa. Se eu não tivesse congelado a tarifa, hoje a tarifa seria 8,40, não seria 4,40. O metrô aumentou a tarifa dele e também parou de estancar essa queda, né? É uma outra modalidade, né? O metrô tem 2,5 milhões de passageiros dia, né? Nós temos 7 milhões de passageiros dia, né? Para atrair precisa melhorar a qualidade do serviço, né, prefeito? Para atrair. Tem que atrair tá diminuir o horário de espera, melhorar as linhas, dos ônibus, né? Qualidade, que acabou tendo até a idade ali estendida, né, para atender a demanda das empresas. Não teve isso. O contrato é 10 anos. O ônibus ele pode circular com até 10 anos. É isso.
Ampliou para 12. Tem? Não ampliou para 12? Não ampliou. O que tem é o seguinte, nós decidimos, por uma questão de política pública, de saúde e de meio ambiente, de que nós vamos trocar os ônibus a diesel por ônibus que não seja poluente. O que tem hoje de tecnologia disponível é elétrico. Se tivesse outra tecnologia, né, seria elétrico, qualquer tecnologia, mas o que tem hoje disponível é o elétrico. O que a gente falou? Esses 10 anos, e como a gente tem 12 mil ônibus, a cada ano a gente troca mais ou menos 1.000 ônibus, mil e poucos ônibus por ano. Porque ele completa 10 anos, tem que trocar. Então dá em torno de 1.000. Qual que é a lógica? Bom, então quando completou 10 anos, na substituição, que ele poderia ficar mais 10 anos, você não pode mais substituir por outro a diesel. Você tem que substituir por outro não poluente. Por quê? Olha que coisa importante. 64% da emissão do dióxido de carbono emitido na cidade de São Paulo, do CO2, são provenientes dos veículos que circulam aqui. 7 milhões de carros, 1.300.000 motos e quase que metade disso é só dos carros a diesel, dos ônibus. Então, nos faz entender, compreender a importância de pegar e fazer uma substituição dos ônibus a diesel, porque circulam muito, para ônibus não poluente, para melhorar o ar, para diminuir a questão do dióxido de carbono, para a questão das mudanças climáticas, para não atingir a camada de ozônio, né, para não gerar doença respiratória. Então, é importante que a gente sempre compreenda que uma ação do prefeito, eu sempre vejo um conjunto de interesse da sociedade que vive aqui nessa cidade. Então, a gente, como não tem ônibus disponível na indústria, o que a gente está falando o seguinte, eu estava assim, valor de financiamento, agora eu consegui fechar o valor de financiamento, o que eu falei? Não adianta ele trocar um ônibus agora, completou 10 anos, por outro, melhor estender, eu conceder 1 mês, 2 meses, alguns meses, para poder chegar o ônibus e ele substituir. Porque vocês entenderam, gente? Porque se eu deixar ele trocar, completou 10 anos, deixar ele trocar, ele vai ficar com esse ônibus mais 10 anos a diesel. Então eu estou perdendo a oportunidade de ir fazendo a substituição. É isso. Tá. E agora eu estou com mais de 2 bilhões aí de recurso para poder financiar a substituição da frota e a indústria está produzindo. Né? A pessoa fala, por que não põe 2.000 ônibus? Porque não tem ônibus. A indústria não produziu ônibus elétricos a ponto da gente poder fazer as aquisições. Então, estão sendo produzidos e conforme forem sendo produzidos, tem o financiamento. Prefeito, no caso dos ônibus, a gente teve neste ano aí uma grande operação do Ministério Público e da Polícia, envolvendo 2 empresas, né? O senhor sabe muito bem, a Transwolf e a Upbus, por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC. A Prefeitura fez a intervenção, né, nessas 2 empresas, está operando, uma na Zona Sul, outra na Zona Leste, né? E pelo que o senhor tem dito, o senhor vai aguardar o andamento dessas investigações para decidir se vai relicitar, que solução tomar. Enquanto isso, está sob a alçada da Prefeitura a gestão dessas 2 empresas que têm ali uma atuação importante, transportam muitos passageiros e receberam só em um único ano 800 milhões em subsídios, né? Desses subsídios aí bilionários que a Prefeitura paga. Nesse contexto, a gente tem como um dos investigados, e é uma investigação paralela, o atual presidente da Câmara, o Milton Leite, um aliado super importante do senhor, um aliado que inclusive tem indicações em setores de transporte da Prefeitura, né? Ele teve quebra de sigilo bancário, ele está se defendendo, se diz inocente, mas ele tem, as investigações mostram uma relação muito próxima, relação comercial, mensagens de WhatsApp, e-mail mostrando que gente da Transwolf pedia voto para ele. Eu queria saber, pela longa trajetória que vocês têm junto, inclusive na Zona Sul, se o senhor conhecia essa relação do Milton com a Transwolf? Eu não conhecia com a Transwolf. A gente sempre acompanhou que o Milton sempre teve uma relação muito próxima com as escolas de samba, sempre teve uma relação muito próxima com muitas entidades da Zona Sul, com as empresas de ônibus, né? Como é normal os políticos terem os seus relacionamentos. Nada que trouxesse nenhuma irregularidade. E o próprio Milton Leite falou, olha, minhas contas estão abertas. Ele mesmo abriu as contas dele, está disponível as contas. Segundo o que eu vi, acho que eu li até no Metrópolis, se não me engano, acho que foi até uma matéria do Bruno, se não me engano, que ele colocou as contas abertas à disposição. Então tem que aguardar as investigações, né? A não ser que você escreva para mim um documento e assine de que ele é culpado, aí eu
né? Se você fizer isso, não, essa investigação garante que ele vai ser condenado. Eu não tenho essa competência então para tá fazer. A gente lê o que está nos processos e reporta, né? Ele está sob investigação, a investigação continua, né? É que e eu pergunto isso. O jornalista falou assim, por que você não cancela o contrato? Eu falei, mas não tem condenação da empresa. Se você me escrever que ela vai ser condenada e assumir a responsabilidade Mas no caso das... e arcar com a indenização que a prefeitura vai ter que pagar numa quebra de contrato, tudo bem. Não, mas, A gente precisa ter seriedade nessas coisas. Não, Isso mas... aqui é sério, isso aqui não é brincadeira. O que tem lá? Quem fez a intervenção foi eu. A decisão judicial foi para fazer a intervenção na Transwolf. Eu fiz a intervenção na Upbus porque estava sendo investigado, eu já aproveitei e fiz nas duas porque eu achei que era necessário. E o que quer dizer a intervenção? A intervenção quer dizer o seguinte, pega toda a diretoria e tira de fora. Sai. Não pode nem passar na calçada. Não pode passar na calçada. Quem assume a administração é a Prefeitura de São Paulo. Quem que eu coloquei? Funcionário de carreira da SP Trans. Um tem 37 anos da SP Trans, outro tem 35 anos de carreira. E não só ele. Coloquei um conjunto de intervenção, que foi um procurador concursado, um auditor fiscal e um controlador, todos concursados. Então, é esse grupo que comanda essas empresas. É a Prefeitura de São Paulo na mão dessas pessoas que defendem o interesse público. Né? Eu fui super... Eu nunca vi vocês fazerem uma matéria e falar assim, o prefeito é rigorosíssimo nesse assunto. Noticiamos a intervenção. Noticiou. Prefeito foi lá e fez, né? O que tem da minha parte, o Fábio e Bruno, é assim, rigor total. Há 2 anos atrás, né? O Lincoln pode não querer, por alguma questão, não assumir. Mas quem foi lá e pediu a investigação há 2 anos atrás, ou pode ser que ele já tinha investigação em andamento. Pode ser que ele já tinha. Mas, prefeito, a legislação... Foi eu que pedi para falar. A lei de licitações, tanto antiga quanto nova, ela prevê que para se habilitar a participar de uma licitação, a empresa tem que ser idônea. Tem que ter idoneidade moral, inclusive. Exatamente. E a Upbus, por exemplo, tinha um dos sócios lá que era foragido desde 2014. Assim, o tal do careca. Cebola. Que nem faz parte da sociedade. Enfim, mas o fato de ter essa suspeita com relação à empresa já justificaria a prefeitura avaliar que houve uma quebra das condições que habilitaram a empresa para disputar a licitação. O senhor, em tese, poderia, pelo menos, requerer à justiça que fosse feita a suspensão. O Bruno, se você me trouxer um documento que fale que houve algum descumprimento da comissão de licitação que descumpriu, você pode ter certeza que eu faço. Porque a gente não pode ficar fazendo ilhação de um tema tão sério. O que aconteceu? A senhora acha que as empresas são idôneas ainda? Não, então, eu não tenho como atestar que elas são idôneas. O que a gente tem é o que tem de fato concreto, é de que elas estão no processo de investigação, tanto pela Controladoria como pelo Ministério Público, a meu pedido, que eu entrei como assistente de acusação. Eu sou assistente de acusação, a Prefeitura é assistente de acusação. Do jeito que vocês perguntam, parece que a gente está pactuando com alguma coisa. Não. Eu fiz a intervenção. Eu sou assistente de acusação. Eu, há 2 anos atrás, pedi para a Procuradora-Geral e lá no Ministério Público. Quem atendeu eles há 2 anos atrás foi o Lincoln, o mesmo promotor, que é esse cara que tem muito respeito na sociedade por combater o crime organizado, que é um cara que reconheço assim, e a sociedade reconhece o trabalho dele. Foi ele que recebeu a procuradora e o controlador há 2 anos atrás. Isso saiu agora a operação. Quem foi pedir a operação fui eu. Quem entrou com a acusação foi eu. Quem fez a intervenção fui eu. Então, o maior interessado sou eu. Agora, a gente precisa ter essa transparência, e aí você precisa me ajudar, Fábio e Bruno, para a gente poder ter seriedade no processo. Os adversários ficam, assinei o contrato. Eu assinei o contrato? Vocês sabem. Me ajuda a responder. Eu não assinei contrato. 2019. E como é que essas empresas entraram no sistema? Entraram no sistema, quem colocou elas no sistema? Foi o PT. Ou não foi? Sim. Foi. O PT que colocou essas empresas no sistema. Essas empresas entraram por contrato emergencial lá em 2003, acho que foi 2003. Gestão da Marta. Mas aí foi licitação de verdade, né? Não teve licitação. Em 2000, a Marta fez uma licitação que foi a que venceu na época na gestão Haddad, ele não renovou por causa dos protestos, foi fazer auditoria e tal. A licitação ficou parada há anos e só foi fechada na... A licitação foi feita agora em 2019. Sim, só foi porque fechada eram cooperativas que entraram no sistema, aí depois dessas cooperativas, na gestão do Haddad, se transformaram em empresas, transformou a cooperativa em empresa,
Né? Então entrou lá na Marta, depois o Haddad transformou a cooperativa em empresa e aí a licitação mesmo foi feita agora. Sim, perfeito. Mas isso, o senhor tem razão, foi nessa gestão, mas tem uma relação ali, diria, suprapartidária. Inclusive, volta ali a figura... Não, o Bruno fez corretíssimo. Volta ele a figura, citou. mas eu digo lá atrás, volta a figura Teve a coragem de licitar. Milton, volta a figura do Milton, porque o Milton também sempre defendeu e diz isso, que é um defensor de longa data do setor de transportes e tal. A minha pergunta para o senhor enfim, e o senhor conhece ele há muito tempo, né? Duas perguntas, na verdade, né? Diante desse cenário todo, de tudo que o senhor conhece, o senhor viu de investigação, tem inclusive investigação que o senhor cita, né, da controladoria e tal. O senhor põe a mão no fogo pelo Milton Leite, pelo que você conhece da trajetória dele? E segundo, numa gestão, o senhor manteria essa influência que ele tem hoje no setor de transportes na prefeitura? Não tem influência. Olha, o que ele tem vários indicados em vários setores de transporte. Quem que é o secretário de transporte? É um procurador concursado. Sabia disso? Sim, mas É um procurador concursado. Quem que é o presidente da SP Trans? É um cara de carreira de 37 anos. Antes, não era. Eu fiz questão de colocar pessoas de carreira. Que são apadrinhados, a gente sabe. Como aconteceu, não estou fazendo nenhuma comparação, mas assim, na Petrobras também tinham cargos de técnicos que eram apadrinhados por partidos. É inegável a influência que o Milton tem no setor de transportes. Tem, ele conhece, tem uma relação. Acho que ele está no sétimo mandato. Sétimo mandato. Como vereador, é uma liderança importante da cidade, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, indiscutivelmente é uma pessoa que tem muita influência e que requer, inclusive, uma ponderação daquilo que vocês estão falando. Né? Agora, se eu ponho a mão no fogo por A ou por B, eu não tenho como pôr a mão no fogo por ninguém. O que eu tenho, assim, do histórico do Milton Leite, que eu conheço há muito tempo, é um cara que está, 30 anos na política, nunca teve uma condenação, nunca teve nada. Então, é ruim a gente tratar qualquer tema com ilação. Eu já fui vítima disso. Você vê, eu estava no debate aí com aquele Marcelo, falando que eu fui preso, nunca fui preso na minha vida, cara. Eu nunca fui preso, nunca fui indiciado, nunca fui condenado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é complicado a gente falar as coisas assim. Agora, o que tem assim do transporte? Eu fiz intervenção, eu sou assistente de acusação, e se tiver uma condenação das pessoas lá, eu vou cancelar o contrato, não é no dia seguinte, é no mesmo dia. Você quer ver uma coisa? Teve uma operação 2 anos atrás. O cara foi absolvido, não é que ele nem foi solto, como agora a maioria dos que foram presos agora foram soltos, né? Absolvido. Só para fechar esse assunto, também para a gente pular, tem mais temas aí. Você imagina se eu tivesse cancelado o contrato, ia tomar uma indenização agora de bilhões. Eu tenho que cuidar do dinheiro, né? Não pode ser irresponsável. Eu vou fazer uma graça, não, vou lá, cancelo o contrato. Olha, o cara é absolvido lá, e aí? É o contribuinte que vai pagar? A gestão está sobre intervenção. A responsabilidade, a gestão está sob intervenção, responsabilidade da prefeitura. Essa intervenção ela foi em abril. Que achados que vocês já tiveram? Assim? Até agora não teve nenhum relatório, nenhuma prestação de contas, nenhuma auditoria pública aí para a sociedade de como estavam essas empresas. Como é que... Olha, por que não foi feita essa prestação de contas ainda? Não, a prestação de contas é feita e é publicado todos os dias, atualizado lá no site da SP Trans, como já era antes. Não mudou, exatamente. A gente não tem continua essa prestação de contas. Um relatório aí. O que a gente precisa separar aí? As pessoas às vezes confundem. Quer dizer, a gente cuida da parte administrativa. A parte criminal não é a prefeitura, é a Polícia Civil e o Ministério Público. Eu tenho falado isso, né? Quem tem a capacidade de fazer quebra de sigilo telefônico, bancário, é o Ministério Público, a Polícia Federal. E dependendo, uma CPI. Eu fui presidente de CPI, você acompanhou, eu fiz quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, porque está previsto na lei. A administração não tem como fazer essas coisas. Por isso que a gente pediu, eu volto a reforçar aqui, eu pedi, há 2 anos atrás, para eles irem ao Ministério Público solicitar celeridade e investigação e colocar a prefeitura à disposição. Eu pedi. E eu entrei com um pedido de assento de acusação. Prefeito, o senhor falou dos ônibus elétricos, né? Tinha uma previsão ali, uma promessa de 2.600 ônibus elétricos, né? A gente deve encerrar o mandato com cerca de 400. E a promessa ali também de 40 quilômetros de corredores de ônibus. E o senhor está falando em viabilizar até o fim cerca de 6 quilômetros. Em contrapartida, o senhor tem feito um amplo programa de recapeamento de rua, cidade inteira, por todas as regiões da cidade,
né? São mais de 4 mil quilômetros de ruas e avenidas, mais de 2,5 bi de investimento em asfalto, né? Isso vai um pouco na contramão do que os especialistas falam, não no sentido de que a gente tem que abandonar o asfalto da rua, mas de parecer que o senhor está investindo mais naquilo que favorece o transporte individual do que o que favorece o transporte público? Não. Ó, no plano de meta está escrito o seguinte, viabilizar, pode estar lá, 40 quilômetros. Sabe quanto eu viabilizei? 80. E vou te dizer, corredor Itapecerica da Serra, corredor Interlagos, Amador Bueno, corredor Imirim, eu tenho o dobro disso feito. Aí tem uma meta lá, acho que é de 50 de faixa exclusiva. Já fiz, acho que 52. O transporte hidroviário eu fiz. Mas tem coisa que não está nem em canteiro ainda, né? O senhor tem, Todas tudo bem, em canteiro. viabilizou uma licitação Vai lá, e tal. vai lá no Imirim para você ver se o povo não está bravo comigo. Porque é assim, quando eu faço a obra, as pessoas ficam bravas, porque gera transtorno. Ainda mais corredor, porque é um concretão assim, ó. Aí põe um concreto, tem que ficar 10 dias lá, parece que não tem ninguém trabalhando. Por quê? Porque você põe um concreto, e aí o concreto ele tem que secar naturalmente. É o tal da cura. E aí a pessoa fala, não tem ninguém trabalhando. Mas viabilizar 40 quilômetros, 80 quilômetros e tal, a gente não pode também pensar que no final do mandato é uma obra inacabada, assim, uma obra que está... Não, está viabilizado. Mas não vai terminar, né? Vai ter uma obra que... O que é viabilizado? É você licitar, arrumar o recurso, tirar a licença. Tudo isso que eu estou falando para você já está com ordem de início. BRT Rádio ao Leste. Já está assinado, já está com ordem de início. Duplicação da ponte Interlagos. Está licitado, ordem de início. Né? A ponte Pirituba-Lapa já está lá em obras. E a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Terão corredores por ela, terá faixa azul. Já está licitado, já está lá em obras. Tudo que eu estou falando para vocês já está tudo em obras. Se você pegar o BRT Rádio ao Leste, já começou aqui pelo terminal, perto aqui da Praça Dom Pedro. Então, tudo isso está licitado. O BRT Aricanduva, esse é recurso do Banco Mundial. Está com a licitação na rua, já com dinheiro guardado, reservado. Quando eu faço a licitação, porque eu já estou com dinheiro lá, eu não posso abrir a licitação sem ter o dinheiro. Então, está tudo feito. Por isso que é importante eu ganhar para dar continuidade disso tudo aí. Complexo dos túneis da Sena Madureira. Já está lá, iniciado. Né? Eu vou fazer a extensão da Roberto Marinho até lá. Deixa só Que seguir. são aquelas obras que ficaram da Lava Jato lá, contratos foram suspensos, né? Deu um Extensão da trabalhão para Sena cancelar o Madureira. contrato. Ali na extensão, então, da Lava Jato, lá na gestão de quem que era mesmo? Gestão da Haddad. É isso. De quem mesmo? Ô, prefeito, tem Aí um eu tive programa... que cancelar todos os contratos lá da extensão da Roberto Marinho para poder, né? Fiz emissão de CEPAC, vendi os CEPACs, coloquei na operação urbana Água Espraiada, operação urbana ali, Água Espraiada, os 700 milhões de reais para eu fazer a extensão. Estou fazendo alteração de projeto, porque no projeto que estava rolo para todo lado. Então a gente vai fazer a extensão do Roberto Marinho até lá na Imigrantes. Prefeito, todos os anos, para a gente terminar o transporte, mobilidade, todos os anos da sua gestão, o número de mortes em acidentes de trânsito foi maior do que no ano anterior. Todos os anos, sem exceção, desde que o senhor assumiu. No Brasil inteiro, né? Não só na minha. Sim, mas a gente... a eleição é municipal. Então, em todos os municípios. Sim, mas aqui em São Paulo o senhor tem um programa que é a faixa azul. O senhor enfim, a gente tem visto em vários corredores esse programa, enfim, sendo instalado e tal. O senhor tem vendido, está no seu programa de governo. Para motocicletas, aquela faixa exclusiva para moto. Exclusiva não? Exclusiva, né? Para moto nas vias. Só que o número de motociclistas, nesse ano aqui na capital, em todos os meses, se a gente comparar com o mesmo mês do ano anterior, aumentou. Então, como é que a gente pode apostar mais nesse programa, levar ele para a campanha, sendo que a gente não tem dado estatístico que comprova que o número de mortes está diminuindo e que esse programa está sendo efetivo? Esse programa é efetivo. Se você pegar nas vias que ele foi implantado, né, o estudo da CET, é de que é 20 vezes mais seguro na faixa azul. Tanto é que reduziu o número de acidentes e de óbitos. Nas vias, né? Nas vias. Mas na cidade como um todo, não. E assim, a gente não tem visto... A gente tinha não tem visto outras ações, prefeito, para reduzir esse número de acidentes. Bruno, não tem, eu vou te falar. Nós tínhamos 1 milhão de motos dia. Hoje eu tenho 1.300.000 motos. Você precisa considerar o número do aumento de motos que passou a circular. Não está sendo Com as considerado entregas isso. e tal. Uhum. O que acontece? A gente tem 6,5 óbitos por 100 mil habitantes no trânsito. É alto. Eu queria chegar em
O senhor, inclusive, aumentou essa meta, né? A meta era 4,5, o senhor viu que não ia ser atingida e para cumprir a meta, o senhor aumentou a meta, né? Não é para cumprir a meta, não. E o que a gente está fazendo? O recapeamento, por exemplo, que você fala, é uma coisa que tem intrinsecamente uma correlação com acidentes. Quando você tem buraco, aumenta acidentes, né? Então, a gente está fazendo essa quantidade de asfalto novo, ajuda. A questão do semáforo. Você acompanhou, eu fiquei 2 anos para licitar, eu não conseguia licitar o contrato para fazer o semáforo, cara. Aí a gente conseguiu fazer o aditivo na PPP da iluminação. Nós estamos trocando todo o sistema semafórico, o semáforo inteligente. Você vai ver aí, aquele semáforo que tem uma linhazinha amarela com uma câmera antes, já é um semáforo inteligente. Que quando tem muito carro, ele abre. Mas isso é para o trânsito, né? Não é para reduzir o número de mortes. Mas tem a ver. Porque a gente vai melhorar o trânsito em 20% na hora que tiver concluído toda a troca do pátio semafórico da cidade. Quando você reduz em 20% o número de trânsito, você melhora a qualidade e o ambiente. Quando você faz a faixa azul, você melhora. Quando a gente faz outras opções, isso tudo que eu estou te falando aqui, os corredores, o transporte hidroviário, essas vias que a gente está abrindo, esse trabalho conjunto e que o Tarcísio está fazendo fantástico de ampliação da rede do metrô, nós temos 104 quilômetros de metrô em São Paulo. Tem 42 quilômetros em obras. Né? Então, tudo aquilo que eu possa ajudar o Tarcísio na questão do metrô, por exemplo, para ir no metrô Jardim Ângela, que ele vai levar o metrô até o Jardim Ângela. Nós estamos fazendo conjuntamente, porque dependia de desapropriações. Eu já peguei, estou fazendo o Piscinão, lá no Capão Redondo, a extensão da Caldeira Filho, o sentido centro-bairro eu vou fazer, porque vai beirando o Córrego dos Brancos, eu vou fazer centro-bairro, aí vai fazer... de mortes no acidente de trânsito. Hã? Mortes no trânsito. Então, mas para você melhorar essas questões da mobilidade, que você vai diminuir morte de trânsito. Quando você tem um ambiente melhor para você trafegar, quando você tem um sistema semafórico funcional, quando você tem a faixa azul, e quando você incentiva o transporte coletivo para diminuir o uso de veículos na cidade. E quando você tem uma série de outras ações que é para você levar as pessoas a morarem perto do local de trabalho. Então, a gente fez a revisão do plano diretor, da lei de ocupação do solo, onde incentiva, através do aumento do raio, a construção nos eixos, que são onde tem os empregos. Então, tem um conjunto de ações para você, que a gente está desenvolvendo para poder melhorar. E contratei 220 novos agentes para a CET, né, para poder operar e trabalhar mais na CET. Quando você tem o semáforo queimando, tem mais acidente, porque o semáforo queimado, quando você arruma, melhora. Quando você tem um buraco, tem mais acidente, você arrumando o buraco, melhora. Então, é um conjunto de ações que a gente está fazendo, além de um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com uma empresa de cerveja, não vou falar não para fazer propaganda, que ela está disponibilizando um software onde, por inteligência artificial, identifica os locais de maior probabilidade de acidente, para a gente poder fazer um trabalho preventivo de colocar ali agentes e fazer um trabalho para poder cuidar daquela área. Prefeito, sobre educação, eu ia perguntar para o senhor disse até em entrevista à Metrópolis, né, que o senhor vai aderir ao programa do governo estadual das escolas cívico-militares, que prevê ali a atuação de PMs da reserva para trabalhar em atividades de segurança e algumas atividades extracurriculares, né, das escolas. Uhum. A gente sabe que esse modelo, onde foi adotado, ele tem um custo mais alto do que as escolas tradicionais. E ainda não tem estudos sólidos assim, que mostram a eficácia e, inclusive, também a como você pode escalar esse tipo de modelo dentro de uma rede tão grande como a rede de ensino municipal, né? Eu queria saber, e o senhor está sendo questionado nessa campanha, inclusive, nas sabatinas e pelos candidatos, pelo resultado do IDEB, onde São Paulo caiu. Sabe qual que é o maior IDEB do Brasil? É de uma escola cívico-militar. Então, que são escolas modelos, não são escolas que custam mais caro. Só para você não fazer a pergunta com contradição, já te dei um... Eu já vi que você tem um pouco de questão ideológica na pergunta, só estou te dando um briefzinho assim, ó. As melhores IDEBs do Brasil foram nas escolas cívico-militar. A questão toda é que a gente cria, e isso já aconteceu inclusive em escolas de tempo integral, no governo do estado, em gestões passadas, você cria escolas modelos que conseguem boas notas, mas você não consegue escalar para toda a rede. Você favorece, privilegia uma comunidade muito pequena de alunos e não consegue crescer. Neste caso, a minha pergunta né, o senhor está sendo questionado aí pela queda no IDEB, né? São Paulo, nos anos finais, é a 11ª capital do país e está aderindo a esse programa. Eu queria saber se essa adesão é para agradar o bolsonarismo, se de fato acredita nesse modelo
e como melhorar o IDEB. Eu já vi o que o senhor falou, né? O resultado é de 2022, é referente a 2022. Não, é uma bandeira deles. O próprio Tarcísio foi pressionado pelos bolsonaristas a aprovar esse O Tarcísio é modelo. militar. O Tarcísio é militar. Ele acredita. Ele hoje é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É o cara hoje que a gente faz pesquisa aqui de quali e de quanti. O Tarcísio hoje é visto como o cara que tem maior credibilidade no Brasil, pra você ter ideia, né? Ele tem credibilidade até pela esquerda. É um cara super preparado, né? Então, e ele veio dessa escola aí. Pronto, bom exemplo. O governador, né, veio dessa escola. E que é um cara super preparado que tem um comportamento... Essa é a aposta da prefeitura, então, para melhorar o IDEB, Escola Cívico-Militar. Não é que essa aposta. A aposta da prefeitura, primeiro que o IDEB, se você pegar a média das cidades brasileiras, né, a gente tem que lembrar que é a média, lembrar que a prova do IDEB foi feita em 2022, na pandemia, e de que a cidade de São Paulo tem, evidentemente, muito diferente de outras cidades, né, uma aglomeração de pessoas, uma densidade demográfica maior, isso impacta, a gente tem que considerar essas questões da pandemia. Mas, na média do Brasil, foi de 4,6, nós fizemos 4,8. A nossa média nacional é maior do que as outras cidades. É que São Paulo é a cidade mais rica, espera-se um resultado melhor. Mas tudo você tem. Você não vai concordar nunca comigo, Fábio? Não, 4,8 é maior do que 4,6? 0,2. Concorda isso comigo, pelo menos? Mas o senhor Mas fala você está assim, satisfeito? prefeito? Não está satisfeito? Se Não. contentar e tá na média, né? Não é buscar mais. Tanto não estou satisfeito. Por quê? Porque a gente fez hoje um trabalho muito importante, que é o quê? Valorizar nossos professores. Eu dei 44% de aumento do piso dos meus professores, para uma inflação de em torno de 20%. Nós chegamos agora num dado muito importante, vai que o Bruno faz uma matéria, muito importante, que é de chegar em 0,7 a nossa evasão escolar. Quanto que é no Brasil a evasão? 5,5. Eu tinha no ano passado 0,95 de evasão. A gente fez um trabalho muito importante. Contratamos as mães guardiãs, 4 mil mães, que são mães de alunos da rede. Se o aluno faltar, ela vai lá na casa da criança, caiu para 0,7. Criei um negócio muito importante, que é gratificação, o GLT. A professora que vai estar lá em Guaianazes, em Paulistas, Perus, Pirituba, Capão Redondo, Parelheiros, ela vai ter até R$ 1.500 a mais de salário para poder se fixar nas regiões periféricas. Compramos 506 mil, entregamos 506 mil tablets. Estamos com mais de 10 mil salas digitais. E eu estou ampliando salas digitais. Então, a gente está com sala digital, melhorei a alimentação, instituir a alimentação em cesta básica nas férias, porque as crianças, às vezes, nas férias, ela depende da escola para se alimentar. Todas as férias, o que eu faço? Eu dou 400 mil cestas básicas para as famílias da nossa rede municipal que precisam. Coloquei os polos de atendimento, aonde você tem todo o canto da cidade, mesmo nas férias, escolas abertas para a criança ir lá se alimentar ou fazer atividade esportiva ou cultural. Então, a gente fez um grande investimento que a gente arrumou a base. E qual que é a principal de tudo isso? É creche. Todas as crianças têm creche. A criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais. Você deve ter passado pela creche, você e o Bruno, porque vocês são inteligentes. A criança que passa pela creche, ela tem 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Aquela que não tem a oportunidade de passar pela creche, ela perdeu essa chance, né? Que vai desde um dia na barriga da mãe até os 7 anos, pela formação, plasticidade do cérebro, inclusive questões cognitivas. Uma cidade que tem creche para todo mundo, que, inclusive em período integral 100%, que todos esses investimentos que eu te falei, a gente vai ter uma melhora da educação. Eu não tenho dúvida que no meu próximo mandato nós vamos ter os melhores índices do IDEB. A prova não vai ser feita em pandemia, 2022, esse resultado é de 2022, a prova foi em 2022. Então a gente vai ter um equilíbrio Um melhor. pós-pandemia. Né? Tá. Prefeito, o senhor falou em creche, a gente não pode, nem muito que o senhor não abordar esse tema aí, que é esse pedido de investigação que a Polícia Federal fez esse ano sobre o senhor, por aquela suspeita de ligação com a máfia das creches, que, enfim, desde 2018 está circulando aí. A investigação do senhor é por causa do depósito de 2 cheques de uma empresa que segundo a Polícia Federal, ela servia para, enfim, facilitar o desvio de dinheiro na sua conta corrente, na sua conta pessoal. O
O senhor já falou em várias entrevistas que esses cheques foram referentes à prestação de serviços pela empresa da sua família nessa citada empresa aí. Certo. Mas a Polícia Federal diz que as informações que o senhor não prestou não foram suficientes. O depósito foi em 2018. Ué, se não foi suficiente, por que não iniciou? Ele pediu mais tempo para investigar. Foi feita lá o indiciamento das 116 pessoas relacionadas ao esquema. A investigação do senhor ficou e agora eles estão pedindo para fazer uma investigação à parte do senhor. Ó, a minha pergunta é só a seguinte, prefeito, porque eu tenho acompanhado esse caso desde o começo, o senhor sabe. eu sei. Que serviço que foi esse que foi prestado para essa empresa? É o serviço que eu presto. Qual que é o serviço que eu presto? Era um sobrado a suposta empresa e o pagamento foi de mais de R$20 mil, uma detetização de R$20 mil no sobrado? Eu não sei se foi um sobrado. Era um sobrado, a empresa funcionava lá, pelo menos. Então, eu não sei se o serviço foi realizado em um sobrado. Posso até levantar. A minha empresa, e você deve saber disso, porque você me acompanha há muito tempo, eu presto mais de 2 mil serviços por dia na minha empresa. Muito mais de 2 mil serviços por dia. Agora, o que acontece? Como você acompanhou também que teve aquela investigação do Ministério Público aqui em São Paulo, né? Que quebraram meu sigilo. Eu achei ótimo. Eu falei, excelente, quebra o sigilo, quebra tudo. E foi excelente, porque qual foi o resultado final? O resultado final foi de que pediu arquivamento e o Conselho Superior do Ministério Público arquivou porque não tinha absolutamente nada. O relatório do promotor, e era um promotor chato para chuchu, chato assim, daqui a pouco arruma confusão, né? Exigente na investigação, ele faz um relatório dizendo, olha, realmente não existe absolutamente nada, está tudo certo, investiguei tudo, né? E arquivou. Aí vem esse outro que tem uma correlação com esse negócio lá. Por que houve essa investigação lá, ou esse questionamento sobre mim? Não existe nenhum, e você sabe disso, você já deve ter lido esse negócio aí, não existe nenhuma citação de ninguém me acusando de nada. Nenhuma citação. Não existe uma citação. Por que parou? Porque essas empresas que estão sendo investigadas, e são, se não me engano, mais de 1.000, né, que são, acho que são mais de 1.000 lá, empresinhas, não sei o quê, e eles pegaram um cruzamento de todo mundo que prestou serviço. Todo mundo. Tem, sei lá, milhares e milhares de serviços prestados. E a minha empresa é uma das que prestou serviço. Então, falou, por que você recebeu dinheiro dessa empresa? Mas, prefeito, não. Na conta pessoal. Só fazer um parênteses, assim. Que foi o cruzamento do... Como é que chama aquele relatório lá do COAF? Não é só isso, né, prefeito? Não? A creche que teria feito esse pagamento para essa empresa que fez o depósito por conta do senhor, ela era presidida por uma auxiliar de escritório da sua empresa. Uma ex-funcionária minha. Que trabalhou na sua... Mas isso tem algum indício de irregularidade? O que diz a Polícia Federal é que ela tinha as duas... Ela era funcionária do senhor e tinha a creche que recebeu mais de 50 milhões de reais da prefeitura. Era uma auxiliar de escritório que recebia essa quantidade considerável. O relatório, de fato, faz esse mapeamento do dinheiro que leva dessa creche para a empresa e da empresa para a conta do senhor. E de que não é só e que uma das relatório. E que uma das creches não, que fez a investigação foi por isso. Sim. E aí depois pegou e falou assim, olha, tem uma pessoa de uma creche entre não sei quantas centenas de creche, uma pessoa que participava de uma creche e que trabalhava na minha empresa. E o que tem de ilegalidade nisso? Não tem legalidade, mas é... A não ser uma grande lação. Eu não entendo porque o Ministério Público recomendou arquivamento, mas vendo o relatório da Polícia Federal, eu entendo o porquê da investigação continuar. A hora que você faz esse mapeamento do dinheiro e até a conta do senhor, fica em dúvida, assim, é justificável isso. E, de fato, vou voltar à pergunta que eu fiz para o senhor, que serviço que foi esse? O serviço que a minha empresa presta. Não existe outro serviço que eu possa prestar, a não ser aquele que a minha empresa está cadastrada e habilitada para prestar o serviço. São aqueles serviços que eu presto. Agora, o que acontece? Esse inquérito, ele está há 5 anos, certo? Eu apresentei tudo que eles me pediram, fui lá depor, nem tive nenhum problema, apresentei tudo, há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Fui depor, tá tudo bem, tá bom. Aí, faltando 2 meses para a eleição, ele conclui o inquérito, né? Faz os indiciamentos que tem que fazer.
E aí fala, não, aqui o Ricardo eu vou continuar investigando. No mínimo, é bastante inusitado. No mínimo, é inusitado. O bom dessa história toda é o seguinte, vai poder investigar o que for investigar, e tem que investigar mesmo, né? Que eu nunca tive nenhum indiciamento, nunca vou ter, nunca fui condenado, nunca vou ser, porque a minha vida inteira foi uma vida correta, decente. Minha empresa fatura, e a minha empresa existe, né? Diferente do outro cara lá que eu tenho muitos funcionários, muitos carros, muitas filiais, uma empresa super conhecida, super renovada no Brasil inteiro, minha empresa está no Brasil inteiro, né? Presta serviço para as grandes companhias do Brasil, importadoras e exportadoras, né? Uma empresa séria, conceituada, graças a Deus, de muitos anos, né? Uma empresa... Perfeito. Só para concluir, que a gente está chegando no final, mas o senhor questionou já várias vezes, né, o fato dessa conclusão do inquérito ter acontecido às vésperas da eleição. O senhor falou que não gosta de fazer ilação. Eu só falei que é inusitado. O senhor não vê, o senhor acredita numa instrumentalização de um uso da Polícia Federal para tentar atingir a imagem do senhor no período eleitoral? Eu espero que não, mas eu só estou dizendo que é inusitado. Não é comum. Não é comum. E se vocês falarem que é comum, vocês não estão sendo sinceros. Não vão responder porque eu não quero comprometer vocês com a profissão. Vocês sabem que não é comum. Imagina, um negócio de 5 anos, aí conclui, faltando 2 meses para a eleição. Aonde que acontece isso? Em quais situações aconteceram isso? Em quais situações isso aconteceu? Tem poucos meses eu fui homenageado lá na Polícia Federal. Com o superintendente anterior, né? Prefeito, deu nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito a entrevista. Tá? Alguns temas ficaram de fora aqui, mas a gente vai trazer na reportagem do Metrópolis também um comparativo das propostas dos candidatos para cada tema. Tá? E agradeço por ter recebido a gente aqui no comitê de campanha. Quando vai falar de saúde, eu queria falar dos exames. Tá aqui na lista, você ouviu, né? Sabe quantos exames eu faço por mês? 500 mil exames. Aí os caras falam, tem uma lista, tem uma fila. Não é que tem fila, é porque ela é rotativa. Mas obrigado, queria que o senhor se despedisse aí antes de encerrar a entrevista. Obrigado, agradeço o Fábio, agradeço o Bruno, você que nos acompanhou aqui, né? Daqui a poucos dias a gente vai decidir o futuro da cidade. Acho que é muito importante poder escutar a proposta dos candidatos, sua história, o que tem capacidade de fazer e o que pode continuar fazendo. Queria pedir a sua confiança pela minha história de vida, por tudo que eu fiz, o resultado que a gente está entregando. São Paulo está batendo o recorde na geração de emprego e renda, menor índice desde 2015, recorde de investimento e muitos avanços. Não dá para falar mais, né? Mas então você vote 15, vai pedir o seu voto aqui, votar em mim, no Coronel Melo, né? Vote 15 para a cidade continuar segura. Essa foi a terceira entrevista da série de sabatinas do Metrópolis com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Continue conectado aqui no canal do Metrópolis no YouTube e confira todas as notícias dessa eleição quente aqui na capital paulista no nosso site eleições.metrópolis.com. Até a próxima.